Como cultivar a persistência na oração? Aprenda a orar por mais tempo. O que faço para conseguir orar mais de 1 ou 2 horas? Perguntou-me recentemente um pastor. Ele ouvira uma de minhas preleções sobre a oração e estava com muito desejo de orar mais, mas ele já tivera esse desejo anteriormente. Tinha feito o propósito de disciplinar-se na prática da oração, mas aquela decisão durara poucas semanas e ele voltara ao período curto de antes devido ao acúmulo das tarefas de seu ministério pastoral. E foi para responder à pergunta dele, que é feita também por muitos outros pastores e leigos, que resolvi compartilhar nesta mensagem o que faço para demorar mais tempo em oração. De um modo geral, os crentes oram entre 30 minutos e 1 hora por dia. Como a maioria das pessoas levam a vida muito atarefada pelas pressões da vida moderna, muitos chegam a desejar respostas instantâneas para orações rápidas. E assim vejo que muitos cristãos estão comprando livros, ouvindo mensagens que têm por objetivo fornecer-lhe fórmulas mágicas e atalhos para respostas de oração. As pessoas hoje estão acostumadas a café solúvel, comida rápida, fast food e ao jornal de amanhã já receberem no dia anterior. E o noticiário do mundo em 10 minutos. Hoje tudo é encontrado sob fórmula de cápsula de vitaminas a sermões. E os crentes também foram afetados por esse fenômeno sociológico. Antigamente, em nossas igrejas, gostávamos de cantar belos hinos que falavam da majestade de Deus. Hoje, muitas igrejas puseram de lado seus hinários e usam apenas as folhas com corinhos. Não que os corinhos sejam ruins, mas devíamos cantar tanto uns como outros. Antes cantávamos bendita a hora de oração. Agora pedimos às pessoas para nos dirigirem numa palavra de oração. É bem possível que a razão de não termos avivamentos no mundo hoje é o fato de não estarmos orando mais tempo. Quando estamos aprendendo a orar, não podemos ter pressa. Alguém já disse que Deus é onipresente, isto é, está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nunca tem pressa. Assim sendo, precisamos aprender a nos disciplinar para orarmos por mais tempo. Temos que aprender também a esperar em oração até que Ele nos responda. Sou um pastor muito atarefado e por isso tenho sempre muito pouco tempo. Se esta mensagem fosse escrita por uma pessoa que não fizesse mais nada a não ser orar, poucos aceitariam esse desafio. No entanto, sou pastor de uma igreja de mais de 400 mil membros. Sou presidente da Organização Mundial para o Crescimento da Igreja. Tenho programas no rádio e na televisão em 2 continentes e, apesar disso, tenho que orar. Os métodos que utilizo são praticados diariamente. Não estou falando aqui de meras teorias que acredito que possam dar certo. O que estou escrevendo, o que estou compartilhando nesta mensagem, são práticas que utilizo diariamente em minha vida e que me possibilitam orar por mais tempo. Como já disse antes, levantando-me bem cedo, disponho de tempo suficiente para orar. Normalmente levanto-me às 5 horas da manhã. Saio da cama nesta hora. Se ficasse deitado para orar, é possível que voltasse a dormir. Portanto, é importante esta mudança de posição física. Entro em meu gabinete e me coloco diante de Deus e começo a louvá-lo e agradecer-lhe por sua bondade. Davi costumava entrar pelas portas de Deus dessa maneira. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Salmo 100, versículo 4. Depois de agradecer a Deus, depois de louvá-lo e exaltá-lo, posso pedir-lhe que abençoe todos os compromissos daquele dia, as sessões de aconselhamentos e as entrevistas. Depois peço que Ele abençoe meus copastores, tenho mais de 300, nossos missionários em mais de 40 países e também os diáconos e líderes da igreja. Essa oração é detalhada. A seguir, peço ao Senhor que me oriente com respeito às diversas decisões. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Salmo 32, versículo 8.
Depois que estabelecemos um relacionamento íntimo e pessoal com nosso Deus, Ele pode dirigir-nos de maneira simples e tranquila. Sob as minhas vistas te darei conselho. Mas isso não acontece da noite para o dia, leva tempo. O tempo que dedicamos à oração será proporcional ao desejo que tivermos de ser guiados. Após orar por todos os departamentos de minha igreja, pelas autoridades do governo e nossa defesa nacional, oro por meus familiares, citando seus problemas e necessidades perante o Senhor. Em seguida, usando minha imaginação, vou até o Japão, onde temos um trabalho bastante desenvolvido. Oro pelo nosso programa de televisão que está a cada dia ganhando mais japoneses para Cristo. Esse povo aceita melhor nosso ministério do que o programa americano, já que somos todos orientais. Assim, esse trabalho está sendo um grande impacto sobre eles. Partindo da costa japonesa, viajo pelo grande Oceano Pacífico e vou até os Estados Unidos. Temos escritórios em Nova York que também precisam de minhas orações. Oro também pelo presidente desse país, pelo Congresso americano e por outras instituições. Oro pelos crentes dos Estados Unidos para que tenham um avivamento em suas igrejas. Oro pelo nosso programa de televisão nos Estados Unidos, pois creio que Deus vai usá-lo para operar um avivamento ali. Depois, oro pelos milhares de pessoas que enviam seus pedidos de oração ao nosso escritório de Nova York. Esses pedidos são encaminhados para mim, na Coreia. Tanto os Estados Unidos como o Canadá são países chaves para o avivamento que haverá no mundo todo. Por isso, Deus colocou em mim forte desejo de orar por um avivamento nesses dois países. Depois viajo para o sul e oro pela América Latina. Já tenho viajado por alguns lugares da América Latina e me senti muito tocado e abençoado pelos crentes maravilhosos dessa região. Deus está operando em alguns países, mas os comunistas têm como alvo tomar essa parte do mundo. Assim sendo, precisamos orar muito por essa região, para que o Evangelho seja pregado e pecadores sejam salvos antes do fim. Precisamos orar para que o comunismo não domine a América do Sul. Precisamos pagar o preço em oração. Não vamos deixar que o comunismo domine a América do Sul, para que o Evangelho continue crescendo e prosperando, para que as famílias continuem sendo salvas e tendo liberdade de ouvir a palavra de Deus nestes países. Em seguida, atravesso o Atlântico e oro pela Europa. Há mais de 15 anos venho dando estudos na Europa. Amo todos os países nos quais já preguei. A Europa foi a sementeira do Evangelho para o Ocidente. E, no entanto, em grande parte desse continente não há o menor sinal de avivamento. Mesmo assim, estou certo de que Deus deseja operar neste lugar, e assim intercedo por eles no Espírito. Tenho grande interesse também pela Europa Oriental, por causa da grande opressão e da oposição que ali existe. Deus está profundamente interessado em cada um daqueles crentes da Europa Oriental que estão realizando culto secretamente, no escondido. Por isso, tenho que orar pela segurança e sucesso deles. Deus quer operar também na África, Austrália e Nova Zelândia. Sinto uma afinidade especial por essas regiões, pois se acham presentes em meu espírito quando oro. Por fim, ao meu próprio continente, a Ásia, no que diz respeito do Evangelho, esta é a região mais necessitada de todas. Cerca de 80% do total dos povos que ainda não ouviram o Evangelho estão na Ásia. Por isso, sinto um grande peso de oração pelo meu continente. Temos um trabalho na China sobre o qual não posso falar muito por razões óbvias. E então oro por eles. Como se pode ver, só a minha intercessão pelos grandes problemas do corpo de Cristo no mundo todo toma metade do meu período de oração matutino. Por último, passo algum tempo orando por mim. Antes que me dê conta, já são 7 horas e tenho que preparar-me para ir para meu gabinete. No decorrer da manhã, sinto a força que essa oração matutina me proporciona.
Prego, sentindo a unção divina. Dou aconselhamento, sentindo a sabedoria dele. Ensino, experimentando o conhecimento dele. Portanto, não sou eu quem faz essas coisas todas, mas Deus que realiza seus propósitos através de minha pessoa. À tarde, após o almoço, coloco-me novamente na presença de Deus em silêncio. Por quê? Porque, sendo seu embaixador, preciso de instruções da minha chefia, de minuto a minuto. Davi disse o seguinte: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, versículo 17. Um dos mais sérios problemas que as pessoas têm nessa questão de orar prolongadamente é que não estão dispostas a ficar repetindo diariamente as mesmas petições. Acham que é suficiente orarem apenas uma vez pelos seus pedidos. Contudo, Deus deu maná a Israel todos os dias. O maná de ontem não durava 24 horas. Assim também precisamos de comunhão diária com nosso Salvador. Além disso, dormimos, comemos e respiramos todos os dias. O almoço de ontem não satisfaz nossa necessidade de alimento hoje. A respiração de um segundo atrás terá de ser repetida várias e várias vezes, senão morremos. Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não disse que deveríamos comer pão suficiente para que não precisássemos comer mais. À noite termino o dia com oração também, e tenho muitas coisas para agradecer a Deus, pois Ele prova a sua fidelidade para comigo todos os dias. O amanhã trará novos desafios e para superá-los contarei com a graça de Deus. Se em alguma coisa cometi algum erro, peço a Deus que me dê mais da sua graça e sabedoria. Se obtive vitórias, dou a Ele todo o meu louvor. Minha vida não seria a mesma se não passasse essas horas em oração diariamente. Não há meios de saber os problemas que eu teria de enfrentar se não orasse diariamente. Sendo pastor da maior igreja do mundo, sei que Satanás tenta destruir-me todos os dias. Se ele conseguisse fazer com que eu abreviasse minha prática de oração, tornar-me-ia bastante vulnerável aos seus ataques. Portanto, não posso perder nenhuma hora de meu período de oração, pois que esse tempo é a fonte de minha força interior. Você que está ouvindo esta mensagem, não gostaria de orar juntamente comigo para pedir a Deus maior desejo, força e disciplina para orar por mais tempo? Pense em como você se tornará mais eficiente, seja no ministério, nos seus negócios ou nos estudos, se resolver prolongar mais seu período de oração. Ore comigo neste momento. Vamos pedir a Deus inspiração para orarmos por mais tempo. Ó Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, me estimule, me inspire, me incentive e me ensine a demorar mais tempo em oração na Tua presença. Eu quero estar orando mais, Senhor, buscando mais a Tua face, pois estes dias são difíceis e eu preciso, Senhor, da Tua força, da Tua graça, da Tua bênção e do Teu poder em minha vida. É o que eu já te peço em nome de Jesus. E você que orou comigo, concorda com esta oração? Então digite amém nos comentários deste vídeo. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.